Oi, gente, seja bem-vindo de novo ao meu canal. Estava sumida aqui, fazia uns 2, 3 meses que eu não gravava vídeo. Se vocês repararem, já estou num cenário diferente, porque eu geralmente, gente, gravo os vídeos, geralmente não, eu gravo os vídeos no final de semana, ou sábado ou domingo. Hoje, por exemplo, é sábado de manhã. E fica um pouco corrido, eu estudo no final de semana, deixo pra resolver minhas coisas pessoais. Se ficar alguma coisa pendente do escritório, eu acabo trabalhando no sábado também. Então ficou um pouco conturbada a minha vida e eu tinha me mudado pra Aparecida de Goiânia, que é uma cidade colada aqui com Goiânia, praticamente a mesma coisa, mas eu tinha me mudado, fica 1 hora da região que eu morava. E por conta de uma proposta de serviço, meu marido acabou não dando certo, a gente voltou depois de 4 meses, então isso me deixou um pouco desanimada também, porque isso tinha a ver também com coisas do meu trabalho, então juntou trabalho de projetos, a minha mudança, esses estudos que eu faço no final de semana, minha vida pessoal, e eu dei uma pausa aqui nas gravações. Mas uma coisa que me motivou muito a voltar a gravar, gente, foi os comentários de vocês. Vocês começaram a comentar nos vídeos, me dando feedback, agradecendo, fazendo perguntas, me mandaram mensagem no Instagram, me mandaram mensagem no WhatsApp. E eu queria muito agradecer vocês. É muito bom ter esse retorno, principalmente porque a gente não se sente que tá falando sozinho. Tá? E o objetivo realmente desses vídeos, né, aqui do meu canal, é informar, é orientar, é ajudar e fazer a nossa profissão design de interiores crescer e ser forte no mercado de trabalho. Então vamos lá, o tema do vídeo: quanto ganha um design de interiores? Aquela dúvida, quanto que eu cobro pelo meu projeto, quanto que ganha um profissional? Às vezes você é estudante de design de interiores, já é formado, ou às vezes está até pensando em fazer e está querendo saber quanto que ganha um design de interiores, certo? Então vamos lá para essa pergunta que é um pouco relativa, não tem uma resposta assim certa, absoluta, mas eu vou tentar informar e orientar vocês de uma melhor forma para que você entenda como que funciona, tá? O primeiro ponto importante é que vai depender se você trabalha como designer de interiores autônomo ou se você trabalha numa empresa ou se você trabalha num escritório, tá? Isso vai mudar um pouco. Lógico, é bem mais possível você ganhar mais se você trabalhar para você, mas tem algumas áreas que você pode se dar bem. Por exemplo, existem designers de interiores que trabalham em lojas de imóveis planejados e que conseguem vender bem, né? Eles fazem um projeto ali de marcenaria, vendem bem, apresentam, atendem bem e ganham e vivem bem trabalhando CLT, por exemplo, tá? Podem crescer, se desenvolver ali naquela empresa, enfim. Eu já conheci pessoas que ganhavam bem trabalhando assim, tá? De 5 a 10 mil reais trabalhando em imóveis planejados, criando uma clientela, atendendo, fazendo projetos e vivendo bem assim, estão felizes, tá? Mas o ponto ali negativo do CLT é que você tem que cumprir carga horária, se você trabalha numa loja de móveis planejados ou móveis, qualquer área dessa área assim de interiores, geralmente você fica fixo ao horário da empresa, certo? E você trabalha geralmente sábado o dia todo, tá? E tira as férias ali uma vez por ano, então você fica preso. Se você é um design de interiores autônomo, você já tem mais flexibilidade. Lógico que trabalhar para você mesmo, ter a sua empresa, você assume muitas responsabilidades, né? Fazer o projeto é só uma delas, mas você tem a flexibilidade de escolher os seus horários, de trabalhar final de semana, de não trabalhar algum dia durante a semana. Então tem as suas vantagens também. Todos têm os pontos positivos e negativos, vai depender do que você vai ter disposição de encarar e aguentar a pressão para cada um deles, tá? Os desafios. Uma observação importante é que isso também vale para outros ramos do design de interiores, tá? Você pode trabalhar, por exemplo, numa loja de imóveis, venda de imóveis alto padrão, e ter uma clientela, uma cartela de clientes, desenvolver uma cartela de clientes boa, até com arquitetos também, para você vender os móveis para os clientes deles e você se adaptar a isso, tá bom? Só que isso vai depender de quanto você vender. Provavelmente, se você trabalhar numa loja, você vai ganhar um salário fixo, que eu acredito que deve girar em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000, mais a sua comissão de venda, tá? Eu não sei muito sobre porcentagem, mas eu sei que à medida que você vender, crescer e desenvolver essa habilidade de venda, que é sempre bom em qualquer área, você tem a possibilidade de crescer aí nos seus ganhos por mês, tá? Agora vamos falar sobre a profissão mesmo, design de interiores autônomo. Quanto que ganha um design de interiores? Quanto que eu posso cobrar num projeto?
Como que eu posso cobrar um projeto? Dá pra ganhar 10 mil reais por mês? E aí, será? Fiz algumas pesquisas e vou até olhar aqui a minha colinha. Eu fiz algumas pesquisas e baseada aqui nas informações do Google, tá? Tá falando que um estagiário de design de interiores, ele vai ganhar entre 1.000 a 1.800 reais, tá? Hoje a minha estagiária aqui no escritório, ela ganha 800 reais, tá? Então não é 1.000 reais, ela ganha 800. Um recém-formado, ele vai ganhar de 2.000 a 3.500 reais. Um design intermediário vai ganhar de 3.500 a 6.000 reais. Um autônomo com uma clientela maior ali, com um fluxo maior de pedidos de projeto, vai ganhar entre 5.000 reais a 15.000 reais. E o top do mercado, que seria um profissional mais estruturado, mais reconhecido, né, que tem muitas indicações, enfim, ele vai ganhar acima de 15.000 reais. Hoje, eu, Sandra, com 4 anos no mercado, trabalhando home office, eu estou entre o design ali intermediário ao autônomo com clientela, tá? Que seria de 3.500 reais a 6.000 reais. Sandra, você tá feliz hoje? Sim, eu tô feliz, gente, com o valor que eu tiro pra mim de Prolabore, que é o meu salário. Lembrando que o valor que você, se você tem uma empresa como design autônomo, o valor que você fatura ali por mês que você recebe não é o seu salário, tá? Isso é um ponto muito importante se você quiser começar do jeito certo e crescer, tá? O valor que você tira ali por mês não é o valor que vai para sua conta pessoal ou que você tira ali para você gastar. Isso é muito importante, tá? E vai uma dica aí para vocês muito importante. Quando eu comecei, há 4 anos atrás, eu coloquei um valor muito baixo no meu salário. Ali no cálculo ali que a gente faz o projeto, se não me engano, eu coloquei R$ 1.500. Como eu falei pra vocês, no começo eu era muito medrosa. Eu acho que eu também não tinha tanta noção de quanto um projeto dá trabalho, o quanto é sério a gente entregar esse tipo de serviço pro cliente, quanto isso precisa ser revisado, precisa estar certo, a gente precisa entregar um bom trabalho, um bom projeto, bem certinho, bem planejado pro cliente. E eu tinha esse receio também de oferecer o meu serviço como eu precisava e as pessoas não quererem fechar porque eu estaria cobrando caro, mas na verdade, gente, eu estava cobrando de graça. Eu lembro que quando eu fechei o meu primeiro projeto, quando eu voltei para Goiânia, eu lembro que eu fechei um projeto por R$ 1.200. Gente, é muito barato. Vou contar para vocês o que era o projeto. Uma cozinha, uma área de serviço, a cozinha era grande, tá? A cozinha com tipo uma sala de jantar, área de serviço e 2 quartos, que era um home office e o outro que era escritório. E o outro quarto era um quarto grande com um mini closet, assim. Então era quase 2 ambientes. E eu fechei por R$ 1.200. Gente, eu acho que eu passei mais de um mês fazendo esse projeto. Com certeza eu passei mais de um mês. Eu devo ter levado aí um mês e quase um mês e meio pra fazer esse projeto, pra cobrar R$ 1.200. Impossível, né, gente? Vamos lá. Muito impossível. Pra fazer um projeto bom, tá? Se você tá ouvindo esse áudio, ouvindo esse vídeo falando assim, nossa, pra mim tá ótimo, eu faço rapidinho. Mas, gente, tô falando de fazer um projeto bem feito, fazer uma reunião de briefing com o cliente, apresentar um estudo preliminar, apresentar o projeto renderizado, fazer as revisões de projeto ali com coisas que o cliente não gostou, fazer um projeto executivo detalhado. Ficou muito barato, muito, muito barato mesmo, tá? Então, eu tive essa gafe de fazer isso e com o tempo, depois de um ano trabalhando de forma autônoma e pra mim, que eu vi que eu não conseguia tirar um salário bom pra mim por mês, porque acabava que eu tirava menos de R$ 1.500 por mês, eu falei, gente, não dá. Não tem como. Não tem como, é impossível. Ou eu vou trabalhar CLT, ou eu tenho que aprender, me estruturar a cobrar da forma certa. Daí eu comecei a me posicionar, né? Comecei a estudar qual seria a melhor forma de eu fazer uma apresentação de orçamento, comecei a ver o que eu poderia fazer para melhorar a minha apresentação de projeto, a minha apresentação pessoal, porque eu já gerava conteúdo também nas redes sociais, então eu já estava ali postando todos os dias de acordo com as minhas possibilidades, tá? Agora eu vou falar de uma forma mais clara quanto você pode ganhar como designer de interiores, tá? Lembrando que isso vai variar de quanto você quer tirar de Prolabore, que seria o seu salário por mês, e quantos projetos você vai fechar por mês. Porque não adianta você falar assim, eu quero ganhar R$ 3.000 por mês, tá? Só que aí você fechou um projeto de um ambiente que foi R$ 1.500 naquele mês. Aí um serviço que você vai fazer aquele mês, você vai entregar e você vai ter só R$ 1.500. Entendeu a questão? Mas vamos supor que você tem fluxo de projeto para fechar
ali os projetos, o cronograma do seu mês de projeto, tá? E você queira tirar R$ 3.000 por mês, tá? Vamos supor. O que você vai precisar considerar que é muito importante? Você vai precisar considerar os seus custos fixos. O que são os seus custos fixos? É o que você gasta todo mês, água, luz, energia, mesmo trabalhando home office. É muito importante você colocar um valor ali, mesmo que seja pouco, tipo aluguel, R$ 300, já é uma ajuda que você tem ali na sua casa. Água, R$ 50, luz, R$ 50, internet, R$ 50. Você vê que é um valor baixo, mas é bom você colocar, porque se futuramente você tiver o interesse de ter um escritório físico, se você transformar esse aluguel de R$ 500 para R$ 1.000, R$ 1.500, você não vai sentir tanto, entendeu? Do que se tivesse R$ 0 ali nessa base de dados ali para você calcular o seu custo do seu projeto. Então é importante você ter uma base ali, mesmo trabalhando no home office. Hoje eu pretendo continuar trabalhando no home office, então pra mim isso não é um problema e mesmo assim eu deixo um valor lá, tá? O que mais de custos fixos que você precisa considerar? Um gasto com um programa no computador, alguma coisa, uma despesa, um programa que você usa para apresentar o projeto, um programa que você usa para fazer o projeto, tudo isso você precisa contabilizar nos seus custos fixos, tá? Agora, custos anuais é importante também, tá? É um custo fixo anual. O programa que você usa geralmente paga por ano. Um presente que você vai dar, uma lembrancinha que você vai dar para seus clientes no final do ano, por exemplo. Isso foi algo que eu não contabilizei na minha tabela de custos. E ano passado eu decidi dar uma lembrancinha e eu gastei R$ 500. Não foi muito o valor, porque eu acabei comprando as coisas e fazendo as lembrancinhas manuais. Mas foi um valor que eu não tinha considerado. Então é importante colocar isso nos seus custos fixos, tá? O que mais? De forma anual. Outra coisa também, despesas com computador, tá? Quem faz projeto sabe que se você tem notebook ou CPU, é importante a gente sempre tá fazendo manutenção desses computadores, trocar as peças, trocar o monitor, ou às vezes até trocar o computador por um computador melhor para você trabalhar com mais velocidade. Então você precisa contabilizar isso, tá? É bem importante. Eu acho que de custos fixos, é importante também, sabe o que colocar, gente? Um curso, um valor anual que você vai disponibilizar para você comprar um curso, para você comprar uma mentoria, comprar um produto para te ajudar nos seus serviços de projeto, tá? Então, enfim, giramos aí em torno disso, custos fixos, tá? Depois a gente vai para os custos variáveis. Os custos variáveis, geralmente com os custos fixos, o seu prolabore, o salário do seu estagiário, isso já vai dar um valor para você de base de quanto ficaria a sua hora trabalhada, tá? A sua hora trabalhada, lembrando um ponto assim muito, muito importante, que por exemplo, hoje eu trabalho o dia todo com projetos, né, home office aqui, mesmo quando eu saio, assim, para resolver coisas de cliente. Só que durante todo aquele período do dia, gente, nem 100% do tempo eu estou fazendo algum tipo de projeto. Às vezes eu estou respondendo WhatsApp, às vezes eu estou fazendo, tirando a dúvida de cliente, às vezes eu estou pesquisando algum material, às vezes eu estou organizando alguma coisa para otimizar os meus projetos. Que mais? Às vezes eu estou resolvendo alguma coisa que surgiu, algum fornecedor que me ligou, vendo algum orçamento. Então, tudo isso nem sempre está contabilizado ali na sua hora de projeto. Por isso que é importante você colocar sempre menos tempo de horas trabalhadas em projetos por dia. Então, se você trabalha 8 horas, 4 horas de manhã e 4 horas da tarde, é importante você contabilizar, tipo, 6 horas, vamos supor, entendeu? Porque você sabe que você tem ali 2 horas, que seria o quê? Criar um conteúdo no seu Instagram para divulgar o seu trabalho, resolver pendências no WhatsApp, fazer um orçamento, porque fazer orçamento dá trabalho, né? A pessoa te manda, eu quero fazer um projeto com você tem que fazer orçamento, você tem que apresentar o orçamento pro cliente, você tem que, né, ir atrás ali de fechar os projetos, novos projetos, então isso leva tempo também. E é importante você contabilizar, porque se você fica o dia inteiro fazendo projeto, você não faz mais nada. E você, como a cara da sua empresa, você tem que divulgar o seu trabalho, postar nas redes sociais, ir atrás de contatos, ir atrás de parceiros. E isso é muito importante para que o seu negócio continue crescendo, tá bom? Então, baseado nos custos fixos e no Prolabore, você vai ter um valor de hora trabalhada, tá? E esse valor de hora trabalhada tem que ser em torno, vamos supor, se você coloca 6 horas por dia, 6 horas vezes 5 daria 30 horas trabalhadas por semana. Por mês, considerando 20 dias úteis, daria 30, 60, 90, 120 horas trabalhadas por mês, tá? Que você teria para trabalhar num projeto, tá ok? Depois a gente vem contabilizando quantas horas a gente vai levar para fazer o projeto, tá? E isso precisa ser separado por etapa de projeto. Eu sei que é meio complexo isso que eu tô explicando, talvez eu até divida esse vídeo em 2 partes, mas assim, tô tentando explicar para vocês a lógica, que é como de fato funciona para você não ter prejuízo, você conseguir cobrar de forma certa. Então, quando a gente vai contabilizar a hora de projeto, a gente tem que ver quanto tempo que eu vou levar para fazer o contrato, a reunião de briefing, quanto tempo eu vou levar, o levantamento. Eu vou lá na casa do cliente, quanto tempo eu vou levar para chegar lá? Quanto tempo eu vou ficar lá? Quanto tempo eu vou levar para voltar?
né? Porque aí você coloca assim, vou fazer levantamento, 2 horas, mas aí você demora 1 hora pra chegar na casa do cliente. Chega lá, você demora 2 horas pra ficar lá e 1 hora pra voltar pra sua casa. Então não foi 2 horas, foi 4, tá? Outra coisa, quanto tempo eu vou levar para fazer o estudo preliminar ou para passar esse levantamento para o SketchUp, que é o programa aqui que a gente usa no caso. Quanto tempo eu vou levar para fazer o estudo preliminar? Montar a apresentação, a reunião, próxima reunião de apresentação de estudo preliminar. Quanto tempo eu vou levar para fazer? A modelagem em 3D, quanto tempo eu vou levar para fazer? Né? O render, quanto tempo eu levo? Depois eu tenho que montar outra apresentação para mostrar para o cliente. Aí eu apresentei, o cliente vai querer mudar uma coisa ou outra, que acontece geralmente, eu tenho que fazer essa revisão de projeto. Aí eu tenho que renderizar de novo. Depois fazer o projeto executivo, detalhar tudo. Então a gente precisa ter uma noção de quanto tempo a gente vai levar para fazer isso. E isso a gente aprende fazendo, não tem como. Você começa a fazer o projeto, os primeiros projetos são chute, você tem que chutar mesmo. Nossa, acho que vou levar tantas horas. Por isso que é importante sempre você mapear quanto tempo você leva para fazer tudo. Porque aí você vai criando uma noção mais concisa, mais certa, para você sempre ir cobrando mais certo pros seus próximos projetos, tá bom? Então, pra falar quanto que eu vou cobrar num projeto, então você vai pegar todas as horas que você leva para fazer, vai colocar lá, vai colocar os custos variáveis daquele projeto, que seria uma gasolina para ir fazer o levantamento, uma gasolina para ir visitar a loja X com o cliente, um presentinho que é uma lembrancinha que eu quero dar pro cliente. Vou fazer impressão de projeto? Se você for fazer impressão, tem que ter esse custo lá, vai custar R$120 para imprimir o projeto, eu vou dar uma caixinha personalizada pro cliente, vai custar mais R$60, vai custar R$200, então, de custos variáveis daquele projeto. E fora isso, você tem que colocar também um lucro, tá, do seu projeto. Porque imagina, você vai cobrar só o valor do tempo que você vai levar para fazer, mais os custos variáveis? Não, você tem que ter lucro, você tem que ter caixa no seu escritório. Se você quiser fazer alguma coisa, se você quiser abrir um escritório físico, e se você quiser trocar um monitor no seu computador, enfim, se tiver um prejuízo que você tiver que arcar, você tem que ter caixa no seu escritório para investir em outras coisas, para crescer como profissional, para melhorar os seus itens, mesmo que isso esteja lá nos custos fixos, é importante você ter lucro. Todo tipo de serviço, gente, todo tipo de trabalho tem que ter lucro. Você nunca pode ficar no prejuízo, você tem que ter caixa no seu escritório. E é importante, quando você começar, você sempre ter lucro e ir guardando aquele lucro para você ter pelo menos 3 meses dos seus custos fixos e do seu salário guardado lá, se você não fechar nenhum projeto, tá? Nossa, Sandra, é difícil? É muita coisa? Eu sei, é difícil mesmo. Hoje pra mim é bem mais simples, tá? Nossa, Sandra, tem que guardar, realmente tem que guardar, gente, porque imagina que num mês realmente você tava prevendo ali que ia fechar um projeto e a pessoa some e desaparece. E a pessoa fala assim, não, Sandra, eu vou fazer só daqui 2 meses. E aí, você vai fazer o quê? Você vai ficar sem salário? Como você vai pagar suas contas? Então você tem que pensar nisso, tá bom? Então eu tô explicando tudo isso pra vocês, gente, pra você entender que quanto ganha um design de interiores vai depender de quanto você vai cobrar, tá? E de quantos projetos você vai fechar. E o terceiro ponto, que é o seu posicionamento, tá? Como assim seu posicionamento? A forma como você vende seu serviço, a forma como você se apresenta para os seus clientes. Se você cria conteúdo na rede social, que é bem importante para você atrair novos clientes, tá? Para finalizar, coloca aqui as suas dúvidas. Talvez tenha algum assunto aqui que não ficou 100% claro para você, ou você ficou com qualquer tipo de dúvida, coloca aqui para mim, que eu vou gravar um segundo vídeo tirando essas dúvidas, tá? E vou mostrar também a planilha de como eu faço a cobrança de projeto, tá? Os custos fixos, os variáveis, o Prolabore, enfim, vou explicar na planilha para vocês, que vocês vão conseguir entender da melhor forma, tá? E coloca aqui pra mim essas dúvidas, que aí nesse segundo vídeo eu já respondo pra vocês.